A famosa estratégia ou filosofia, como você preferir, da bola de neve dos dividendos, amplamente propagada por canais de investimento aqui no YouTube, perfis de investimento, parece simples, né? Você compra ações, começa a receber dividendos, reinveste esses dividendos, vai fazendo novos aportes também e voilá, um dia essa bola de neve ela vai ficar tão grande que esses dividendos mágicos vão pagar todas as suas contas e você nunca mais vai precisar trabalhar na sua vida. Mas será que é só isso mesmo? A proposta ela é muito boa. Você imagina um mundo onde o dinheiro trabalha para você. Você não precisa fazer nada. Cada centavinho daquele dividendo reinvestido vai construindo um castelo de riquezas que cresce rápido e você só assiste tudo enquanto a sua conta bancária cresce implacavelmente como uma bola de neve descendo por uma montanha de gelo infinita. Parece o sonho de qualquer investidor, não é? Mas eu quero que você espere um pouquinho, né? O que os gurus dos investimentos muitas vezes deixam de mencionar são os e se da vida. E se eu te dissesse que essa estratégia de investir em ações de dividendos tem suas armadilhas também, tem os seus detalhes que muitas vezes são ocultos para não desmotivar um investidor que está pensando em começar. Que como qualquer boa história também, você tem um lado que permanece ali nas sombras, escondido entre as linhas entusiasmadas dos vídeos e artigos sobre isso. No mundo dos investimentos, a gente tem ali os prós contados em voz alta e os contras muitas vezes eles sussurram verdades incômodas e é aqui que a gente entra para revelar não apenas o brilho de você investir, mas também a sombra da bola de neve dos dividendos e do mundo dos investimentos em renda variável de forma geral. Quem já é de casa, deixa o like aqui que esse vídeo está no capricho, você já conhece aqui o canal. Se você está chegando pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Eu peço que você não me xingue ainda, assista esse vídeo inteiro até o fim. Se você investe, está pensando em começar a investir e pretende continuar investindo por um tempo na sua vida, você precisa ver esse vídeo. E fala aí, né? Viver de dividendos é o que todo mundo quer, tá? Eu já vi até a estratégia do lucro infinito da Ambev. Você conhece? Você compra ações da Ambev, a Ambev te paga dividendos, você compra cerveja com os dividendos da Ambev, a Ambev lucra mais porque você está comprando, aí você recebe mais dividendos, e aí com esses dividendos você consegue comprar mais cerveja. Como meme, é até legal isso daqui, mas para você comprar um fardinho de cerveja com ações da Ambev por mês, se você quiser tomar um fardinho por mês, você precisaria ter ali pelo menos 10 mil reais investidos na Ambev para esses dividendos pagarem essa conta. Quem investe nela sabe porque recebe pouco dividendo. Provavelmente você já conhece a parte boa dessa coisa de viver de renda com dividendos e tal, e realmente a parte boa existe e eu sou um entusiasta de ações, do investimento em ações, invisto também, recebo dividendos, mas hoje você vai sair desse vídeo aqui sabendo tudo e não somente a parte boa que todo mundo fala. Por isso que eu dividi esse vídeo em 6 partes. A primeira parte chama-se logo de cara Aceitando a Realidade. Quanto que é necessário para realmente viver de dividendos? Imagina que você queira viver com 5 mil reais por mês exclusivamente de renda passiva com dividendos. Parece até um começo interessante, né? Só que para chegar nisso, você precisaria de um patrimônio substancialmente alto investido. E quando eu digo um patrimônio substancialmente alto, eu estou falando de quantias que às vezes muitas pessoas não conseguem nem imaginar juntar em uma vida inteira de trabalho. Muitas pessoas que às vezes ganham muito pouco. E esses vídeos acabam fazendo com que pareça muito simples, para que essas pessoas consigam alcançar patrimônios tão altos. E não é assim. Muita coisa acontece no meio do caminho. Então vamos colocar na mesa aqui um exemplo prático. Suponha uma taxa de dividend yield de 10% ao ano. É um número bastante otimista, 10% ao ano. Para receber 5 mil reais por mês, ou 60 mil por ano, você precisaria, fazendo as contas, de 600 mil investidos. 10% daria 60 mil por ano. Se você quer receber 10 mil por mês, vai dar 120 mil por ano, você dobra essa quantia. Então parece fácil quando você ouve falar sobre isso em vídeos muito entusiasmados, mas a realidade ela pode ser às vezes um balde de água fria. Para a maioria das pessoas,
Acumular esse montante, que já está otimista aqui, a gente está falando de 600, 1 milhão e 200, requer mais do que somente paciência e reinvestimento dos dividendos. Exige décadas de aportes consistentes e muitas vezes um estilo de vida voltado para a economia, para um estilo de vida mais simples. 10% já é otimista. Mas se eu quiser te deixar mais deslumbrado ainda a ponto de você fechar o vídeo de noite e sem conseguir nem dormir, esperando a bolsa de valores abrir no outro dia para você começar a investir, o que é que eu faço? Eu pego o desempenho da Taesa nos últimos 10 anos, faço uma simulação com o mesmo retorno nos próximos anos e pronto. Vai parecer que é bem mais tranquilo investir em ações e viver de renda passiva do que o que realmente é. Eu sei que a Taesa provavelmente não vai conseguir replicar esse desempenho que ela teve nos últimos anos nos próximos. E mesmo que fosse, eu também sei que é muito arriscado você investir tudo somente numa única empresa e considerar uma projeção tão otimista assim para o futuro dos seus investimentos. Mas é só uma simulação, né? Daqui a 10 anos, se não for possível, você nem vai lembrar mais de mim. Por isso que a profundidade dessa discussão, dessa questão, ela não para aqui. No próximo tópico agora a gente vai ver qual que é o impacto do valor do aporte mensal e como que a inflação também tem um papel crucial nessa equação e tem gente que não considera, tem gente que faz simulação achando que o Brasil é a Suíça, né? E o Brasil não é a Suíça, eu não sei se você sabe. E para manter o exemplo, né, como é que a gente chega nos 600 mil reais? Quanto que a gente precisa investir por mês? Se você pegar aportes de R$1.000 por mês, mantendo uma taxa de retorno anual de 6%, aí você precisaria de aproximadamente 23 anos e meio, quase 24 anos, para você alcançar um patrimônio de 600 mil. E esse cálculo aqui, ele reflete a importância do valor dos aportes mensais e do tempo no processo, né, de acumulação de patrimônio. Precisa de tempo. Mas talvez você ache muito tempo isso daqui. Então, no meu vídeo, eu vou considerar um retorno de 12%. A Selic está acima disso, então você vai acreditar que é possível. Se é uma simulação com aportes mensais de 1.000 e uma taxa de retorno anual de 12%, aí você levaria aproximadamente 16,7 anos. É bem mais rápido para você alcançar esse mesmo patrimônio de 600 mil. E aí, esse outro exemplo que eu acabei de dar agora, o que ele destaca? Esse exemplo ele destaca o impacto significativo que uma taxa de retorno mais alta tem no tempo necessário para você alcançar um objetivo de patrimônio específico no longo prazo. E o impacto que você também vai causar na sua projeção de você desconsiderar a inflação. Então, se você simular com retornos reais, isso te ajuda a estabelecer expectativas realistas sobre o crescimento do seu patrimônio. Taxas de retorno superestimadas levam a uma falsa sensação de segurança, fazendo com que muitos investidores desavisados subestimem o valor necessário dos aportes ou do tempo também necessário para atingir certos objetivos financeiros. O retorno real, ele leva em consideração o efeito da inflação, que diminui o poder de compra do seu dinheiro ao longo do tempo. Um retorno nominal, ele pode parecer impressionante no papel, mas se a taxa de inflação for alta, o retorno real pode ser muito menos atrativo do que parece. Então, se você quer 5 mil reais por mês de renda passiva, você vai precisar de mais do que 600 mil reais que a gente viu aqui no exemplo e vai demorar mais do que 15 anos se você aportar R$1.000 por mês para fazer isso. Se o seu objetivo é ter na sua aposentadoria, presta atenção, uma renda que equivaleria à qualidade de vida proporcionada hoje por R$5 mil mensais, se é isso que você quer, é muito importante, é crucial você reconhecer que, devido à inflação que vai acontecer, as mudanças no seu custo de vida, também o valor necessário futuro provavelmente vai ser significativamente maior do que 5 mil. Você não precisa saber exatamente quanto que você vai precisar receber lá na frente. O que você precisa fazer é simulações financeiras que considerem o efeito da inflação, o efeito cumulativo da inflação ao longo dos anos. E para isso você precisa escolher investimentos que possam superar a inflação. Isso é fundamental para garantir que o seu patrimônio vai crescer em termos
reais. Isso significa o quê? Buscar investimentos com um retorno real positivo. E após você ajustar para a inflação, aí sim você tem boas projeções, uma boa expectativa. Então as ações são uma ótima forma de você conseguir isso, sim, mas não seja otimista demais. Projetar um retorno de 12% ao ano acima da inflação com ações de dividendos, como muitos dizem, não faz sentido. Se a sua expectativa for essa, você vai se frustrar. E eu já vi muitos vídeos fazendo isso. A gente bota aqui um valor tanto investido por mês, você vai ter um retorno de 12% ao ano e lá na frente você vai acumular isso daqui. Não vai. Você precisa considerar um retorno real. Retorno real de 12% ao ano na nossa realidade hoje, investindo em ações de empresas seguras, sólidas, pagadoras de dividendos. Eu sinto muito, está sendo superestimado isso daí. Então a gente precisa ser realista e isso exige uma margem de segurança nas estimativas. Senão, vai se frustrar. Então, como a gente está falando de um longo período e os impactos também de mudanças tributárias, isso acaba impactando seus investimentos. Você já parou para pensar nisso? Esse é o terceiro ponto que a gente vai ver aqui. Então, você imagina um cenário, até agora você planejou sua estratégia da sua bola de neve dos dividendos, considerando um ambiente sem tributação sobre os dividendos, que é o que acontece. E aí você mandou ver nos aportes por 10 anos, e se isso muda? Se o governo decide taxar os dividendos, e isso pode acontecer, como que isso afetaria os seus planos de independência financeira lá na frente? A tributação dos dividendos, ela não é somente uma possibilidade teórica, porque em muitos países isso já é uma realidade. Então, se essa mudança ocorre aqui, isso reduziria o montante dos dividendos líquidos que você recebe, afetando diretamente a velocidade com que a sua bola de neve vai crescer ao longo do tempo. E essa é uma variável que deve ser incorporada ao seu planejamento financeiro. Então, investidores inteligentes e espertos sempre consideram cenários alternativos, incluindo possíveis mudanças com relação à tributação, mudanças que podem impactar sua carteira, por isso investem sempre uma parcela em ativos internacionais e ajustam a sua estratégia de acordo com esses cenários. Isso também ressalta a importância de você não colocar todos os seus ovos na mesma cesta. Tá? Diversificar suas fontes de renda, os tipos de investimento, tudo isso vai mitigar os riscos de mudanças políticas, mudanças tributárias ali no mundo dos investimentos. E pelo amor de Deus, aqui vai mais um aviso, eu não estou criticando a filosofia de investir em ações de dividendos, pelo contrário, eu reconheço que pode ser uma estratégia muito boa para muitos investidores e eu também invisto nesse tipo de ação. Quem acompanha aqui o canal já sabe. Por falar nisso, se você não está inscrito ainda, se inscreva. Até porque se eu estivesse condenando o investimento em ações, eu ia te falar o quê? Para você colocar tudo em renda fixa, que é melhor? De jeito nenhum. Pelo amor de Deus, investir em ações é bom sim e faz muito sentido. Mas isso eu já te falei muitas vezes aqui no canal. Quem já está inscrito e já acompanha sabe disso. O que eu estou buscando aqui hoje é te oferecer uma visão mais ampla e realista, te alertando contra a ilusão de cenários excessivamente otimistas que são frequentemente vendidos. O meu objetivo é de te proporcionar um entendimento mais equilibrado, essa é a palavra, e fundamentado sobre investimentos para que você consiga tomar decisões mais bem embasadas, considerando tanto as vantagens quanto os desafios inerentes a essa estratégia. Por exemplo, além de você investir em ações de dividendos, investir em ativos que oferecem potencial de valorização de capital pode ser uma estratégia interessante também, pode para compor sua carteira. Como a gente viu, compreender os riscos tributários é só uma parte do desafio. Então, qual que é a próxima parte? A gente vai discutir a estratégia de bola de neve dos dividendos, ela é uma escolha, mas definitivamente não é a única escolha que você pode fazer. Como eu falei aqui, enquanto as ações de dividendos elas são conhecidas por oferecer um fluxo de renda passiva mais constante e previsível, os fundos imobiliários também, a gente não pode ignorar outras opções que oferecem potencial de crescimento e valorização. E aqui a gente está falando de investir em empresas cujas ações podem não distribuir dividendos generosos agora, mas que têm potencial de valorização significativa no longo prazo.
e até mesmo de pagar bons dividendos lá na frente, quando você de fato precisar desses dividendos para pagar as suas contas. E se você gosta de bola de neve, não tem problema. Pelo contrário, basta você entender, que numa empresa de crescimento, se ela tem bons fundamentos, a bola de neve está acontecendo internamente. A própria empresa está fazendo isso. Várias das grandes empresas, das maiores do mundo, passaram anos e anos sem pagar dividendos e até hoje algumas ainda não pagam. E nem por isso foram investimentos ruins. Muito pelo contrário, foram os melhores investimentos do mundo nas últimas décadas. Então o lucro da empresa ele é reinvestido para gerar mais lucro, mais crescimento, o que pode levar a um aumento substancial nos lucros da empresa, no valor da ação ao longo do tempo. Esse tipo de investimento pode oferecer retornos bem interessantes se você olhar para eles com carinho, principalmente se você escolher boas empresas com potencial, tiver disciplina, paciência e se manter por muito tempo como acionista, porque geralmente são mais voláteis também. Além disso, a diversificação é a chave, tá? Se você não coloca tudo na mesma coisa, é uma maneira de você se proteger contra os riscos específicos de cada setor. Diversificar entre diferentes tipos de ações, setores e até mesmo classes de ativos. Isso cria um portfólio mais resiliente, pode acreditar. E mais, se no futuro os dividendos eles começarem a ser tributados, o impacto ele vai ser muito menor nas ações de crescimento. Então a ideia não é o que é melhor, é você montar uma carteira que possa resistir a tudo que acontece ali no mercado, que impactam cada investimento especificamente. Mas entender que existem múltiplas estratégias de investimentos é só o início também. Tem um ingrediente que muitas vezes o investidor não coloca na conta, mas que é um ingrediente muito caro, né? O custo de tempo e esforço que envolve investir de forma ativa, ficar escolhendo os seus investimentos. Eu sei que faz muito sentido, né, te falar que ter uma parcela num simples ETF que replique o mercado americano vai vencer a maior parte das ações aqui no Brasil no longo prazo. Mas será que eu te falo isso? Será que a corretora que me patrocina não é mais interessante para ela que eu fale só dos meus investimentos nacionais mesmo, para você colocar tudo num CDBzinho, né, mequetrefe lá? Isso aí às vezes vai impactar o conteúdo que você está recebendo sobre investimentos. E se você não tem conhecimento sobre o que acontece realmente, sobre como funciona realmente cada tipo de investimento, você pode se dar mal. Investir não é só uma questão de números e estratégias, é também uma questão de muito tempo e esforço. Então, para quem opta ali por gerenciar os investimentos de forma ativa, escolher cada ação ali, é importante você reconhecer o investimento de tempo significativo que é necessário que você vai precisar fazer. Analisar ações, ler relatórios financeiros, ajustar a sua carteira, rebalancear. Isso demanda um compromisso de tempo que você não pode subestimar no início, né, que você tem ali e jogar na sua conta também. E aqui sim, ações de dividendos, né, até são empresas mais tranquilas para você acompanhar pelo fato de serem mais maduras. Mas você não vai deixar de precisar acompanhar. Você tem os fundos de índice, por exemplo, os ETFs, que oferecem oportunidades para você obter os rendimentos ali na média com o mercado, com muito menos esforço e muitas vezes com custos muito mais baixos do que fundos de renda variável ou fundos ativos, né? Para muita gente isso aqui pode ser uma abordagem mais eficiente, né, e menos estressante de investimento. Isso não significa que você investir de forma ativa, né, não tenha o seu valor ali, não faça sentido. Mas o que eu estou falando aqui é que é importante você pesar isso daí, balancear as suas expectativas e reconhecer que, em muitos casos, e pode ser o seu, uma estratégia de investimento de forma passiva pode ser mais adequada ou pode ser que não. É você que tem que definir isso. Ninguém tem que empurrar goela abaixo. Você que tem que considerar o custo do seu tempo. E eu acredito que faz sentido, sim, você dedicar um pouco do seu tempo aos investimentos, ter algumas ações na sua carteira, enfim. Mas qual que é o seu principal papel? Se você acha que o principal papel como investidor, o seu principal papel é escolher os melhores ativos antes de tudo, na minha opinião está errado. Qual que é o nosso papel principal como investidores? Essa reflexão final aqui, ela é sobre controle, escolha e responsabilidade.
Então, primeiramente, o que está no nosso controle direto? O que você controla? Você não controla a política, você não controla a economia. Daí a gente pode determinar o quanto que a gente poupa e investe. Esse aqui é a base, isso aqui é a base de qualquer estratégia de investimentos. Sem disciplina e poupança, economia e consistência nos aportes, a melhor estratégia do mundo não vai te dar renda passiva para nada. Em seguida, vem a escolha da filosofia de investimentos. Qual será a filosofia que você vai escolher, que aí vai definir a rota que você vai seguir. Se você vai escolher dividendos, se você vai adotar uma abordagem ali mais focada em crescimento, se você vai investir fora do país. E aí a gente vai também combinar ali investimentos de forma passiva, de forma ativa. Você pode combinar, montar a sua filosofia. Renda fixa, qual que é o percentual que você quer ter em renda fixa? Então essa decisão aqui, ela não pode ser baseada em moda, modismos, conselhos genéricos. Isso aqui tem que ser baseado no seu entendimento dos seus próprios objetivos, da sua situação financeira e da sua tolerância ao risco. Não se trata só de você seguir o que é mais popular ou parece promissor, até porque a cada ano uma coisa vai ser mais popular do que o que era no ano anterior. O que era mais promissor no passado, agora não é mais. Esse ano já é outra coisa que é. Antes era o momento de investir em ações, agora é cripto. Cripto morreu, agora é renda fixa. E quanto mais estiver muito popular, cuidado. Quanto menos popular, às vezes significa que é o melhor investimento a se fazer nesse momento. E quando está popular demais, quando está bom para ficar postando na internet, às vezes já subiu demais, não é tão interessante. Tá? Então é sobre você fazer as contas, considerar diferentes cenários, entender as nuances de cada opção de investimento que você tem, como que cada coisa funciona, como funciona a dinâmica de cada coisa ali, de cada classe de ativo, de cada tipo de investimento, como funcionam as ações de dividendos, as de crescimento, como é que a renda fixa funciona. A renda fixa não é fixa, eu já ouvi falar que não é, mas como é que isso funciona aí? Eu vou tentar aprender isso daqui. O nosso papel como investidores envolve uma constante busca por conhecimento e compreensão do mercado, que o mundo financeiro ele está sempre evoluindo. E aí você se manter informado, isso é crucial para você se adaptar e ter sucesso nesses investimentos no médio e longo prazo. E aqui eu não estou falando para você ficar lendo tudo que é notícia todos os dias, o tempo inteiro, e girando a sua carteira. Isso é justamente o contrário do que eu estou falando. Mas você precisa estar sempre antenado sobre as mudanças que vão acontecendo. Não acontece de um dia para o outro, mas ao longo do tempo as coisas vão mudando em tudo e você precisa ficar ligado. Então não existe uma resposta correta para o mundo dos investimentos. Cada jornada é única e a chave é você encontrar o caminho que melhor se alinha com as suas metas, com seus valores e expectativas de vida, tá? Seja paciente, persistente e, acima de tudo, esteja preparado para aprender e se adaptar no mundo dos investimentos e na sua vida. Então você investe com sabedoria, invista com consciência e, acima de tudo, invista em você mesmo. E se você decidir que para você faz sentido investir em ações, seja de crescimento ou de dividendos, legal, você vai fazer isso de forma consciente, você vai tomar uma decisão embasada. E aí você pode ver esse vídeo aqui que eu vou deixar no cantinho aqui, que vai te ajudar muito se a sua escolha for essa. Esse foi o vídeo de hoje, fico por aqui, se você gostou, um abraço, a gente se vê na próxima, tamo junto, valeu!